Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, para todos sempre. Estamos iniciando mais um momento com o Senhor. Seja bem-vinda, Catiane, que Deus abençoe. Vamos aguardar aí um pouquinho mais o pessoal ir entrando, né? Seja bem-vinda, Andresa. Andresa que estará ministrando aos nossos corações essa noite. O cantor Marcos Câmara, também que vai estar contribuindo com o louvor esta noite. A paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Antes de nós darmos início, né, eu já queria desde já agradecer a vocês pelas orações, pelas ligações, pelas mensagens que vocês têm enviado para a gente nesse momento que estamos enfrentando. Hoje estamos enfrentando mais um desafio, né, mas crendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano. Eu confesso que de manhã eu falando com Deus e eu pensei em até cancelar, né, as lives por uns dias, mas Deus Ele falou muito grande ao meu coração, muito grandemente ao meu coração, e usou também uma amiga e irmã em Cristo para falar comigo, para que eu desse continuidade, porque agora as palavras que eu vinha falando durante as lives, as outras passadas, eu precisava agora falar para mim mesma, né? Então, assim, eu creio que Deus, ele é soberano e Ele vai continuar nos fortalecendo, né? Tanto que no diálogo que eu tive com essa minha amiga e irmã em Cristo, ela falava assim, Ale, é fácil quando nós falamos para as pessoas para ter força, para não perder o ânimo, para quando nós não estamos vivendo a dificuldade, mas quando nós estamos passando a dificuldade, essas palavras elas soam de forma diferente, né? Então assim, não desista do propósito que Deus colocou no seu coração, e foi nessa palavra que eu me agarrei hoje e estou aqui, né, diante de vocês, e creio que vamos passar, né? Como todos os filhos de Deus têm passado, nós vamos passar para a glória dele, tá? Então vamos orar. Enquanto nós estamos orando, o nosso amigo e irmão, ele já se prepara aí, que eu já vou já solicitar para que ele venha entoar um louvor conosco em nome de Jesus, antes de convidarmos a Andresa para estar ministrando o que Deus colocou no coração dela para nós, amém? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Paizinho querido, por mais este dia, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos diante da Tua presença e diante dos nossos irmãos e amigos, Pai. Pai, louvamos ao Senhor Teu santo nome pelo Teu amor, pela Tua grandeza, pela Tua soberania, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Te pedimos, ó Deus, fica conosco, Pai, nos orienta da melhor forma possível e faz desse momento, Senhor, aquilo que Tu queres. Fala através de nós, Senhor, usa-nos, ó Deus, como um canal de bênção, ó Deus, para a vida daqueles que estão precisando nesse momento. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês. Carla, minha amiga, que bom que você está conosco esta noite, que Deus também possa falar ao seu coração. Paz do Senhor, Sandra, seja bem-vinda, Kelly. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos convidar já aqui o irmão. Cadê aqui? Enquanto o irmão vai estar louvando, a Andresa já fica aí aguardando, que logo em seguida a gente já está solicitando para que ela venha se fazer presente. Seja bem-vindo, meu querido, a paz do Senhor, boa noite, obrigada por estar conosco. Paz do Senhor, minha irmã. Eu que agradeço mais uma vez, né, pelo convite. Amém. Glória a Eu Deus. estava ouvindo você falar aí, eu não sei do problema, mas você já imaginou se Jesus desiste de morrer na cruz? Pois é, verdade, meu querido. Isso também veio ao meu coração hoje pela manhã, né? No momento da Pois é. dificuldade, me veio também essa passagem. Se Deus tivesse É, voltado mas atrás. a gente, é verdade, mas a gente tem que ver que ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, É mas tem de bom ânimo. Ele não disse, mas tem tristeza, não. é verdade, é verdade.
não é? É. Eu também, se eu tivesse dos problemas que eu já passei, fosse desistir, minha irmã, eu vou ser sincero a você, outro dia eu levei um tapa na cara, no bom sentido, porque eu estava passando uma prova e eu disse, Jesus, não vou mais cantar, não. Não vou mais, vou parar, não tem como. E um amigo que é pregador, a gente sempre andava junto, ele disse, hoje nós vamos para tal lugar. Aliás, amanhã nós vamos para tal lugar. Eu disse, vou não, meu irmão, nem passa na minha casa que eu não vou mais cantar, eu vou parar. Como é que é se eu vou parar? Você não vai parar, se eu vou parar, não tem quem me faça ir mais para a igreja para cantar. Vou para a igreja, mas não para cantar. Minha irmã, nesse dia, ele chegou na minha casa e disse, vamos embora? Eu disse, eu não vou. E ele disse, vá-se embora, porque eu não quero chegar atrasado. E eu só saio daqui quando você trocar de roupa aí comigo. Aí eu Glória olhei assim, eu disse, para ele não chegar atrasado, eu vou. E eu fui, minha irmã, quando eu cheguei na igreja, eu me ajoelhei, orei e me sentei no culto. Deus usou o conjunto de novos convertidos e começou a cantar assim. Se você está pensando em parar, Deus conhece a tua vida e não vai deixar. Minha irmã, eu caí num choro tão grande. Pedi perdão a Deus. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não Estamos de é? pé. É, com certeza. A nossa irmã Thalita que está aqui, ó. Deus abençoe minha amiga Thalita. Deus fortaleça os teus passos cada dia, né? Mas eu queria cantar um hino. E esse hino é uma oração. Amém. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens, tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer, Aleluia. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai. Pedi, pedi, e dei tão pouco a ti, Senhor.
Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em prantos, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Glória a Deus. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens, tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti. Quero me refazer, agora junto a ti. Quero me refazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Que Jesus. Deus lindo, maravilhoso. Obrigada, irmão. Que Deus Eu que continue agradeço. abençoando a sua vida poderosamente. E Ele venha Amém. Deus suprir as suas abençoe você. necessidades em glória, em nome de Jesus. Mas não desista. Amém, meu querido. Obrigada. Não desistirei. Viu? Deus vai na frente. Não. Amém. Obrigada. Isso faz parte. Faz parte a gente pensar por isso. Isso é normal, tá? Mas aí quando a gente pensar assim, a gente vai pensar assim, Jesus, se ele tivesse desistido de mim, Amém. aonde eu estaria? É verdade. É verdade. Não é? Isso Tá mesmo. bom? Obrigada, meu querido. Deus A abençoe. gente se vê. Em nome Deus de abençoe Jesus. você e a todos. Paz. Obrigada. Que Deus lindo, Deus maravilhoso. Vamos lá. Seja bem-vinda, Leilinha, Edísia, Irmã Maria Conceição, Solange. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos já estar convidando a Andresa. Ela vai estar conosco agora nesse momento, falando o que Deus colocou em seu coração. Arte Senhor, meu amor, seja A bem-vinda. paz do Senhor, Sandra. Tá me ouvindo direitinho? Estou sim. Meu amor, que prazer lhe ver. O prazer é todo meu. Apesar, né, da distância, mas estamos juntas, em nome de Jesus. Graças a Deus que Deus ele nos fornece esse mecanismo, né, para que a gente venha se aproximar das pessoas e ter um contato não físico, mas um contato que fortalece. Verdade, Sandrinha, verdade. Eu tenho certeza que o fato de Deus ter colocado isso no coração, como tudo que Ele faz, teve um propósito, tem um propósito, tem alcançado muita gente. E assim, eu quero lhe agradecer pelo convite. Você sabe o quanto você é especial na minha vida. Desde que a gente começou a se falar mais novamente, assim, sempre vem um flashback de tudo que aconteceu, de tudo que a gente viveu. E assim, eu sou muito grata a Deus pela sua amizade, por tudo. E assim, é um prazer poder partilhar desse momento. E agradeço mesmo pelo convite. Eu espero de coração que ninguém lembre do meu nome quando isso tudo terminar, mas que lembre do que Deus pode falar por causa da sua graça. Eu passei a semana ouvindo uma música e eu não entendia por que eu estava ouvindo essa música. E agora eu estou entendendo. E foi uma música que me ministrou muito hoje, especialmente por causa também de algumas notícias não muito favoráveis que eu recebi, né, em relação ao meu trabalho. E, assim, nada que seja muito preocupante, mas que por causa da nossa finitude, né, a gente acaba se preocupando. E eu queria cantar um trechinho dessa música porque eu também sei que é para você, viu? Amém. E eu não poderia deixar de partilhar, apesar do irmão já ter cantado, mas eu queria cantar só um trechinho. Fabinho, tá dando tchau. Pra não me estender muito.
Vamos lá. É assim. Mas fique à vontade, nós temos aqui 42 minutos. Pronto. Então vai dar tempo. Vai dar tempo. É assim. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda ao seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solidão. O nome é Jesus. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu amor. Então vamos lá. Você me trouxe esse tema, né, Sandra, que tem sido o tema das suas lives a respeito de desafios, de vencer esses desafios. Todas as pessoas que vêm falando de alguma forma a respeito disso, desse tema, e Deus tem usado cada uma dessas pessoas para falar. E Ele trouxe ao meu coração, como eu disse a você, a respeito da nossa mente, né? O que tem moldado a nossa mente. E é o que eu quero falar para cada um de vocês que estão nos assistindo. O que tem moldado a sua mente? O que tem moldado os seus pensamentos? Será que tem sido a palavra? Será que tem sido as últimas notícias? Então, assim, é isso que eu quero tratar nessa noite. E, assim, a primeira coisa que eu queria falar, Sandra, é a respeito dessa questão mesmo natural que existe na nossa mente, de tudo que ocupa a nossa mente, que é natural, que faz parte do material e que é comum que existe em nós, né? Nós somos seres biológicos, somos seres sociais, nós somos seres espirituais. Então, assim, não adianta a gente pensar que as coisas desse mundo não vão nos afetar, porque vão sim, porque nós estamos aqui, nós sentimos medo, nós sentimos pavor, a gente não tem o controle de nada. Esse Covid veio para mostrar isso com muito mais força, não é? Então, assim, é normal, a gente precisa ter medo, sim, porque isso também nos leva a confiar mais e mais no Senhor Jesus, né? Nós não somos só espirituais, eu combato muito essa ideia de que não, você não deve ter medo em momento algum, você não deve ter pavor, você não deve... Não. Sempre, sempre o Senhor está conosco, dias bons ou dias ruins, o Senhor sempre está lá. Mas nós nunca vamos deixar de ser humanos por causa dessa presença dele, né? Essa presença facilita passar pelo vale. Mas o fato de ele estar conosco não quer dizer que a gente não se apavore. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho dessa questão das emoções da gente, falando bem de uma forma natural para a gente entender. Sandra, o que é que acontece? O nosso cérebro, a psicologia fala muito sobre isso, que o nosso cérebro, ele é domesticado, ele aprende as coisas. Então, tudo que a gente tem hoje na nossa mente foram coisas que a gente aprendeu. Isso quer dizer que do mesmo jeito que o cérebro aprende, ele é capaz de desaprender. Então, assim, o nosso desafio hoje, nesse contexto, é mudar esse negativismo que está ao nosso redor. O tempo todo, quando a gente escuta notícias, infelizmente não tem boas notícias, né? A gente só ouve falar muita coisa ruim e e essa doença está se aproximando cada vez mais de nós. E uma coisa é você ver na TV, né? E outra coisa é estar aqui do seu lado. Então, assim, esse medo está em volta de nós. Então, assim, essas questões negativas que estão ao nosso redor têm moldado a nossa mente. Isso é fato, isso é natural, né? Porque a gente está ouvindo, a gente está vendo o tempo todo essas coisas. A questão é que, do mesmo jeito que o nosso cérebro, que a nossa mente aprende sobre o que é negativo, ele pode aprender sobre o que é positivo.
Então, assim, é sobre isso que eu quero falar. Mudando o nosso jeito de ver as coisas, nós podemos mudar a nossa mente também. Então, assim, falando daqui a pouco da palavra de Deus, que ela é capaz de mudar o nosso espírito, a nossa mente e tudo em nós de forma eficaz, existem também situações, meus irmãos, que nós podemos evitar para que a nossa mente aprenda a evitar esse negativismo. Porque às vezes a gente quer que as coisas se transformem dentro de nós, quando a gente não faz nada para transformar fora de nós. Então, assim, o primeiro desafio que eu quero trazer para nós é mudar o que está a nossa visão sobre o que está ao nosso redor. Então, assim, mudando o comportamento, a gente consegue mudar aquilo que vai entrar na nossa mente. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente se deixa levar por essas notícias, a gente assiste jornal, a gente escuta pessoas, a gente às vezes no grupo da própria igreja, é só notícia, infelizmente, que vai de encontro à nossa fé e a gente vai vendo e a gente vai se alimentando daquilo. E o que eu quero desafiar você, meu irmão, é criar o hábito de fazer outras coisas. Criar naturalmente o hábito de, seja lá o que quer que você precise para fazer isso, para que a sua mente mude, para que você ensine seu cérebro a reagir de uma forma diferente. Então, o que é que acontece? Você pode ler um bom livro, você pode ouvir uma boa música, você pode conversar com pessoas que você ama, você pode orar por essas pessoas, você pode fazer muitas coisas ao seu redor para que você consiga vencer esse desafio, que é moldar a sua mente para pensar algo melhor e não somente ter medo. Então, o que é que acontece, Sandra? É muito importante que a gente entenda também que nós não somos, nós estamos. A língua portuguesa, ela faz essa diferença bem direitinho. Então, assim, às vezes a gente está triste e a gente está em depressão, mas nós não somos deprimidos. Nós não somos tristes. Nós não somos infelizes. Então é importante que a gente diferencie isso. Porque às vezes a sua mente quer enganar você. Que você é triste, que você é incapaz, que você é alguma coisa, quando na verdade você está. Você está vivendo um momento de medo. Você está vivendo uma passagem que ninguém esperava viver. Você está vivendo uma situação que está tirando a sua paz. Mas isso não quer dizer que ela vai permanecer. Em nome de Jesus, ela não vai permanecer. Então, que você consiga enxergar também isso. Que você também entenda que você vai estar triste e é natural. E triste é natural que você esteja. É natural que você viva essas situações. É natural que você chore. É natural que você se entristeça. É natural que você tenha raiva. Que você tenha essa sensação de impotência. Sandra, tudo ao qual nós estávamos agarrados, aquilo que nos dava o senso de utilidade, o nosso trabalho, sair, o nosso direito de ir e vir, tudo isso foi retirado de nós. Então não tem como a gente estar normal. Não tem, gente. Pelo amor de Deus, isso é sobre-humano. Então, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça que a gente não vai sentir esse impacto que o Covid trouxe para nós. Mas o que a gente também precisa entender é que nós estamos vivendo essa situação. Nós não vamos ficar nela. Em nome de Jesus, ela é passageira como toda tribulação que passa na nossa vida. Então, o que a gente precisa entender é que quando nós cremos em Jesus, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, a gente passa por tribulação como todo mundo. O fato de você ser cristão não isenta você de passar por problema. A diferença é que quando você passa por um problema, ele não leva a sua fé. Aleluia. Ele não leva a sua esperança, porque ela está firmada em quem é. Cristo é. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a rocha, ele é inabalável. Então, quando nós que estamos firmados naquele que é, então a gente permanece firme. Então, assim, eu quero tirar essa... E claro, cada um que está me assistindo tem a sua crença e tem a sua forma de pensar. Mas, meu irmão, é muito perigoso nós nos colocarmos numa redoma de isenção de medo, sabe? A gente ficar apavorado porque tem medo. E a gente não se permitir ter medo, e a gente não se permitir se sentir
desestabilizado, Sandra. Uma das coisas que faz a gente ter equilíbrio são as relações, é a gente conversar com pessoas, é a gente sair, é a gente se relacionar, é a gente estar nessa convivência, e isso foi tirado de nós. Então, assim, até a questão mesmo cerebral, ela fica comprometida. Então, assim, nosso pensamento ele fica comprometido. Aquilo que a gente costumava fazer fora de casa, a gente está tendo que fazer dentro de casa. Nós estamos sendo apresentados a uma situação totalmente diferente. E, assim, que é o caso, infelizmente, que está acontecendo hoje com sua família. Pessoas que a gente ama estão contraindo esse vírus e a gente não sabe o que fazer. Porque, assim, a gente tem a ideia, Sandra, infelizmente, de um falso controle da nossa vida. Né? Então, assim, muita gente fala, a gente perdeu o controle, mas na verdade a gente nunca teve. A gente nunca teve controle, entendeu? E esse Covid veio para mostrar isso. Gente, a qualquer momento você pode ser parado. E as pessoas que você ama podem ser atingidos por algo e você não pode fazer nada, a não ser orar e aguardar e pedir a Deus que preserve a sua vida. Então, assim, são situações que a gente não esperava. E que é natural que nós sintamos muitas coisas e muitos sentimentos venham até nós. Então, assim, o desafio maior está em você promover ao seu redor situações, naturalmente falando, gente. Eu estou falando isso de forma natural, aqui no material, no que a gente pode tocar. Promover situações que você consiga também deixar de lado essa parte negativa. Sabe, às vezes deixar um pouquinho de lado essa TV. Eu tenho conversado com algumas amigas e elas têm dito isso. Andresa, por vezes eu não assisto uma jornal, eu tento não entrar em grupo de WhatsApp, porque é uma coisa apavorante, entendeu? Então, assim, leia, vá fazer uma atividade física de repente, vá caminhar, tente conversar mesmo que por telefone com os seus familiares. Enfim, faça aquilo que você gosta. Né, para que você consiga, naturalmente, dentro da sua rotina, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas experiências, tem as suas vivências. Ah, Andresa, eu tenho filhos, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não tenho como, mas eu acho que nas 24 horas que Deus lhe dá, você pode separar um tempo para fazer muitas outras coisas que vale ajudar. E passando, Sandra, para essa questão do nosso espiritual, eu queria falar um pouquinho sobre essa mudança de mente que a palavra, e só a palavra, pode trazer para nós, né? Então, assim, eu queria focar na passagem que Jesus ele conversa com Nicodemos, e é muito interessante essa passagem, né? Que Nicodemos chega lá, um doutor da lei, conhecedor de todas as coisas, mas ele ouve falar a respeito de Cristo e ele vai fazer o quê? Vai perguntar a Cristo. Entendeu? Ele pergunta aqui, eu separei aqui a palavra, e ele diz: Mestre, sabemos que ensinas por parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, assim, Jesus, quando fala sobre isso, Sandra, vamos voltar ao check-in. Fábio, por favor, Fábio, mulher, eu não aguento não, viu? Só o Fabinho mesmo, Vamos, viu? tá, vamos. Vamos voltar. Pai da vida, atrai-me. Eu tava me lembrando daquela, Sandra. Rei do universo, te dou. Tu lembra dessa música? Lembro sim, Jesus. Era uma dor de cabeça de divisão de vozes. E eu estava cantando de todo mundo. Muito bem. Você tampando a cabeça, para de cantar. Mas, enfim, então, assim, essa conversa, Sandra, que Jesus teve com Nicodemos, ela mostra essa necessidade que a gente tem de fazer novas escolhas para que a gente tenha a nossa mente renovada. Então, Jesus, ele fala sobre a nossa mente estar renovada para que a gente consiga implementar o reino de Deus na Terra. E é interessante, Sandra, que quando Jesus fala sobre esse nascer de novo, ele fala sobre mudar totalmente a nossa mente, que é justamente ser o oposto do que o mundo é. Andresa, o que é que isso tem a ver com o que a gente está vivendo? Tudo. Tudo a ver. Porque quando a gente vai para a questão espiritual, Sandra, a gente lembra lá que nós estamos vivendo alguma coisa, a gente sabe que isso vai passar. A gente sabe que
que essa situação, ao contrário do que todo mundo diz, vai acabar totalmente, que vai nos desestruturar totalmente, a gente acaba entendendo que existe um Deus nos céus, como disse Daniel, que é conosco e que vai nos ajudar a chegar até o final. Então, assim, a minha primeira parte que eu quero falar a esse respeito da questão espiritual é que quando Cristo pede que mudemos a nossa mente, quando ele diz a Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, ele está dizendo que você vai ter que pensar de uma forma totalmente diferente do que o mundo pensa, para que você tenha condições de chegar até onde eu quero que você chegue. Então foi o que você falou no começo da live, Alessandra, falar a respeito de algo, de fé, falar a respeito de confiança. Eu vivenciei isso de ontem de noite para cá. Entendeu? Uma coisa que eu estava esperando muito que acontecesse em relação ao meu trabalho não aconteceu. E eu já comecei, eu fiquei, meu esposo aqui conversando comigo. Ele, minha filha, tenha calma. E eu fui lembrando dessa música, de tudo. Deus já estava falando comigo antes, porque ele é desses, né? Ele é daquele que ele está no passado. Prepara. Isso. Então, assim, aí ele começou a me lembrar da música. Olha o que ele estava cantando. Confia no Senhor, pois os montes ele moverá. E o Espírito Santo a todo tempo tem me lembrado isso. Então, assim, Andresa, não importa se isso que você queria não aconteceu. Eu preciso que você mude a sua mente para entender que, ao contrário do que o mundo está dizendo, eu estou com vocês e vocês vão permanecer firmes. Então, é isso que eu quero dizer. Que nós precisamos mudar a nossa mente para que a gente consiga voltar o nosso olhar para o que é verdadeiro, para o que permanece. Nós nascemos e crescemos e somos orientados, Alessandra, a acreditar em tudo que está ao nosso redor. Até porque isso faz parte das nossas vivências, a nossa cultura e tudo. Só que Cristo nos convida a ser diferentes, a mudar a nossa mente. Ele diz para Nicodemos o tempo todo sobre isso. Ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele diz aqui, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos, você precisa me conhecer. Você precisa conhecer a água da vida. Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente, como Paulo falou lá em Romanos 12:2. Não é? Então, assim, Jesus estava trazendo isso para a vida de Nicodemos e ele também está dizendo que nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Então, assim, é uma inversão, Alessandra, de valores, é uma inversão de realidades. Na realidade, muito louco. É um jargão que muitos costumam usar, né? Que nós andamos na contramão, né? Exatamente. Literalmente na contramão, onde tudo está ao contrário da nossa visão, do que nós acreditamos que é correto. Né? Então, exatamente. É a contramão mesmo. É a contramão mesmo, exatamente isso. Então, assim, a gente é como eu estava dizendo, por que é importante que a gente compreenda a nossa mente? Porque a nossa mente ela vai absorver aquilo que está ao nosso redor. Só que a palavra de Deus, ela nos desafia a ver diferente, a enxergar além das circunstâncias, gente. E isso é muito difícil. Fazendo pelo modo natural, é muito difícil. Então, Sandra, qual é o desafio para mudar a nossa mente de acordo com a palavra? É buscar realmente a Deus. Sabe por quê? Porque a gente passa a ver a Ele. A gente começa a entender, Sandra, quem é o nosso Cristo. O Cristo de Deus, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, que criou o céu e os céus, que venceu a morte, que venceu e que foi ao inferno, tomou as chaves, que veio até nós, que nos mostrou a salvação. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus. Então, assim, ele venceu todas as coisas e tudo está debaixo do seu domínio. Não há nada que fuja do seu controle. Não há nada impossível para ele. A palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Eu sou o Senhor dos senhores, estou acima de todos os deuses da terra. Então, quando você passa a entender e a olhar para ele, esse probleminha, essa pandemia, ela se torna nada.
Então, eu desafio você que está nos ouvindo a olhar para Cristo, a olhar para a cruz, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, como diz Romanos 12:2. Aí, no mesmo livro de João, Sandra, lá no capítulo 14, eu não sei se alguém está acompanhando com a Bíblia, mas Jesus ele vai dizer o seguinte, no versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. Ele vai dizer o seguinte para nós: não fiquem com o coração perturbado. Creiam em Deus e creiam também em mim. Lá no versículo 26, olha só o que é que diz. O 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, aleluia. A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, tudo aquilo que eu falei, Alessandra, ler um bom livro, fazer atividade física, cantar, uma música que você goste, cozinhar, tudo isso não é nada e vai fazer coisas temporárias por você. Eu não estou dizendo que você não deve fazer, eu estou dizendo que sim, você deve fazer. Mas a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus, como diz a palavra. Ele, só Ele pode dar. Aleluia. Só o Senhor. Só o Senhor. Então, quando você lê uma palavra dessa, você não tem como deixar de acreditar que Ele vai fazer a mesma coisa por você. Não tem nada que Deus tenha falado que não tenha se cumprido, Sandra. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele disse para nós, não se atemorizem. Vocês vão passar por problemas. Vocês vão estar passando por problemas o tempo inteiro. Porque o pecado trouxe isso para vocês. As consequências das escolhas que vocês fazem também vão fazer vocês passarem por problemas. Nem sempre é diabo, nem sempre é inimigo. Nem sempre são as pessoas, às vezes é você. Na maioria das vezes, na verdade. Somos nós. É verdade. É o que fazemos, é o que dizemos, é o que fazemos sem pensar, que nos leva a situações que nos afligem. E ele nos diz, eu estou com vocês apesar de vocês. Eu estou com vocês apesar dessas situações. Então, querido, eu tive que, de ontem para hoje, a gente, pela misericórdia de Deus, a gente é chamado para pregar, é chamado para falar alguma coisa e tudo, e a gente vai falando, e às vezes aquilo se torna automático. Não sei se isso acontece com você, Alessandra. E isso se torna automático, a gente vai falando, crê em Deus, olha, confie e tudo. E de ontem para hoje, eu acho que foi nesse período de pandemia, foi o momento que Deus me sacudiu e disse assim, ó, tipo assim, ele vai tirando, né? É como se a gente estivesse num rio e a gente vai pisando em pedras e vai ficando firme. Aí, de repente, ele tira as pedras que você poderia pisar e ele diz, venha, caminhe sobre as águas. Você não vai ver nada e você não vai ver onde você vai pisar. Mas eu preciso que você acredite em mim. Aí é que é desafiador. Aí é que é desafiador. Porque você vai ter que exercer a sua fé. Então, assim, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, meu querido, é que o que você puder fazer no seu mundo natural, aqui nesta terra tangível, que você possa tocar, faça para o seu bem. Se cuide. Cuide de você, cuide dos seus. Tome cuidado, não tente ao Senhor. Não saia por aí dizendo Deus vai me proteger. Use sua máscara sim. Fique em casa se você puder sim. Cuide dos seus, cuide da sua saúde, se alimente direito. Faça o que for possível dentro da sua realidade. Mas também olhe para a cruz. Aleluia. Olhe para quem venceu a morte. Olhe para aquele que fez a nossa fé e que a consumou quando ressuscitou. Porque só Ele é capaz de fazer a gente se fortalecer, minha gente. Ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima de nós. Ele está acima das circunstâncias. Então, assim, não há nada que abale esse Deus. Não há nada que você possa fazer para abalar esse Deus. Tudo já estava na visão dele, gente. Isso é muito maravilhoso. Deus já sabia do Covid. É verdade. Ele já sabia.
É tipo assim, gente, ele falou lá em Mateus 24. Olha só, lá em Mateus 24, lá quando ele estava vivo, princípio das dores. Ele já falava sobre isso. Então, assim, a gente tá surpreso porque a gente fica mesmo. Porque a gente não Porque, na espera. verdade, nós não nos preparamos para os momentos ruins, né? Nós vivemos apenas os bons. Os ruins a gente vai tentando enfrentar quando eles aparecem, mas nós não imaginávamos que no futuro a gente seria tão ruim assim. É verdade, Sandra. E assim, é verdade. E quando tudo isso passar, como é que vai estar a nossa mente, né? Será que talvez hoje a gente já esteja como aquele povo lá do Egito? É para isso que eu creio no Senhor? É para isso que eu te sirvo? Esquecendo do quanto o Senhor tem me sustentado todas as vezes. Esquecendo que o ar que existe em seus pulmões, no meu pulmão, foi dele, é dele e vai voltar para ele. Tudo pertence a ele. Se você está vivo, meu querido irmão, minha querida irmã, é porque Deus quer que você esteja. Aleluia. Então, só o fato de você estar aí com os olhos abertos nos assistindo quer dizer que a graça do Senhor está sobre sua vida. Aleluia. Então, por favor, não reclame. Não reclame das situações. Tente enxergar isso como uma oportunidade de Deus para que você se volte para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Porque a gente vive numa correria tão grande, Santo, isso tem sido tão falado. Às vezes a gente passa 4 horinhas com os nossos, 3 horinhas com os nossos. E hoje você tem oportunidade de ser tratado por Deus dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Numa situação que você não pode controlar. A única coisa que você pode fazer é ter fé. Fé naquilo que você não vê. Fé no invisível. E acreditar que o Senhor está conosco. Então eu desafio você, do mesmo jeito que eu estou sendo desafiada, que a Alessandra está sendo desafiada, cada um em seu contexto, a crer e a mudar a mente de acordo com a palavra. Leia a palavra. Eu não sei se desde que começou essa quarentena, eu não sei se há quanto tempo faz que você não pega na Bíblia para ler, que você está sendo alimentado por coisas que você ouve. Que bom que você está sendo alimentado, mas a palavra está disponível para você. A questão é se você está tendo fome. Comida nós temos. É verdade. A questão é se você está tendo fome. Então, que você tenha fome dessa palavra que pode mudar a sua realidade. Realidade aqui. Realidade aqui. Isso. A realidade externa ela pode estar do mesmo jeito, mas a questão é aqui dentro. Se a paz que excede todo o entendimento guardar o seu coração, a gente vai conseguir passar por tudo isso. Em nome de Jesus. O medo vai vir, as dificuldades elas vão nos assolar. Gente, a gente precisa, na verdade, disso para crescer. Dói muito. Eu lembro, Alessandra, que você dizia isso demais para mim. Eu não entendi. Eu lembro que você era aquele ombro, assim, que eu lembro demais de falar as coisas para você. E você dizia tantas coisas para mim lá atrás. E eu não entendia por que eu precisava passar por aquilo. E cada um de nós precisa passar por coisas para poder crescer, para poder amadurecer. Então, se esse coronavírus transformar a gente em pessoas melhores, ele já veio para fazer algo bom. Ele já veio para nos transformar em seres humanos melhores. Então, que nós sejamos alcançados pela mudança de mente que a palavra pode nos dar. Só a palavra pode nos dar. E aquilo que você puder fazer por você e pelos seus, faça. Que, em nome de Jesus, a sua mente seja transformada. A nossa mente seja transformada, que o nosso coração seja alcançado pela palavra do Senhor todos os dias. Faça disso um exercício, meu irmão, minha irmã. Lê a palavra. Buscar a Deus em oração. Andressa, quer dizer que a minha oração vai expulsar o Covid? Vai não. Mas ela vai transformar o nosso coração para que a gente consiga suportar o que quer que venha pela frente, além do que já tem vindo. Diferente, né? É verdade, Sandra. E a última palavra que eu quero deixar aqui é justamente essa de Hebreus 12:2. Eu vou até abrir aqui para ler. Hebreus 12:2.
Vou ler o 1 e o 2, Alessandra. Diz assim: portanto, visto que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, era essa palavra que eu queria deixar, Alessandra, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, né? A glória sempre será do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter ouvido a voz de Deus mais uma vez. E ter proposto, né, isso no seu coração e está mantendo. Que o Senhor mantenha você firme, você e sua família. E que tudo isso só sirva para crescimento. Não leve a sua fé embora, não leve sua esperança. E nós estaremos aqui em oração o tempo todo por vocês, que são tão queridos por nós. Amém, meu amor. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de estarmos aqui próximas, mais uma vez, e falando do amor e da grandeza de Deus, né? Você, como você falou ao meu respeito, você também é uma pessoa muito especial, você sabe disso, sempre foi. Amém. Sempre, apesar de não ter idade, eu não sou tão nova, né? Mas apesar de não ter idade de ser sua mãe, chamada assim, e isso sempre me ajudou muito. E eu louvo ao Senhor pela sua vida e por tudo que você é e pela forma que Deus trabalhou no seu ser e lhe transformou nessa pessoa tão especial, né? E exala o amor de Deus ao abrir a boca e ao gesticular. Então, eu agradeço ao Senhor. Que Deus continue cuidando da sua família, protegendo o seu lar, suprindo todas as suas necessidades. E essa semana, eu olhando aqui as nossas conversas sobre o convite para você participar, eu lembrei do arroz de leite com carne de sol. Eu chego a sentir água na boca. Então, diga aí à mãezinha Vera que em breve, né? Eu já estou me convidando, mas que eu possa ser convidada para comer um arroz de leite que eu nunca tinha comido na vida, né? Então, colocado na mesa, o que é isso? É arroz de leite. Eu digo, então lá, vamos comer arroz de leite. Então, eu fiquei apaixonada e não deixei mais de comer. Mas obrigada, meu amor, por ter aceito o convite, obrigada por ser quem você é, por estar presente, e obrigada também pelas orações, e que Deus continue te abençoando ricamente, em nome de Jesus. Amém, meu amor. A cada dia, né? No Amém. da palavra de Deus. Amém. Dê um abraço enorme em Paulo, nos meninos, Mateus, Moisés também, Miguel, meu Deus do céu, espertíssimo. Fica acompanhando aí as coisas dele, conversando com a Amanda, eu ri demais com aquela história. Mas assim, que ele vê o WhatsApp, que ele vê lá os emojis, ele começa a falar, né? As frutas, algumas frutas, os bichinhos. Aí tem que botar o dedinho e enviar para todo mundo. Se ele abrir o WhatsApp da conversa de alguém, ele sai mandando bichinho para as pessoas. Meu Deus do céu. Então é isso. Sempre em oração, Alessandra, por vocês, viu? Muito obrigada. E é isso. Vou falar com mãe, sim, sobre esse arroz de leite com carne de sol. Pode ter certeza. E ela vai fazer com o maior prazer do mundo. Amém. Um beijo. Obrigada. Bem grande. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe, tá bom? Amém, meu amor. Paz do Senhor. Tchau. Paz do Senhor. Tchau. Que Deus maravilhoso, né? Que palavra linda e forte e poderosa. Para um momento assim muito propício, uma palavra bem colocada. Precisamos realmente mudar a nossa visão, mudar o nosso pensamento para que possamos permanecer bem, né? Com a nossa fé revigorada, alicerçados na palavra de Deus. Então, não deixemos os nossos olhos humanos atrair para dentro de nós aquilo que tem nos feito mal, mas que possamos, através do que está no nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus, e é a palavra do Senhor plantada no nosso coração, externar
para as pessoas, para o meio em que nós estamos vivendo, que Deus é a solução para todas as coisas, que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele nos ama, nos permite passar pelas dificuldades, porém está conosco todo momento, né? E vai assim nos fortalecer para que possamos permanecermos de pé em nome de Jesus. Um beijão para você também, Maria Lúcia. Estamos com saudades também. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Gente, muito obrigada mais uma vez pelas orações, pelas ligações que eu tenho recebido, pelas mensagens de WhatsApp. Eu falei assim em algumas outras lives, né, o quanto é importante nós exercitarmos e executarmos a empatia, mandar mensagens para as pessoas de bom dia, uma carinha, um coração, praticarmos o amor de Deus que foi nos dado de graça, gratuitamente. E nós precisamos compartilhar com as pessoas. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, o lar de vocês, e com as mãos estendidas sobre cada um em nome de Jesus. E já convido a você para estar conosco amanhã. Teremos mais um momento desse com o Senhor, com mais uma pessoa ministrando aos nossos corações, compartilhando, né, algumas experiências vividas e à luz da palavra de Deus também confortando nossos corações nesses momentos tão difíceis, tá bom? Peço que continuem orando por nós, por nossa família, continuem orando por esse propósito dessas lives. Pensei realmente em hoje dar uma parada, mas temos algumas pessoas, digamos assim, agendados para participar já durante esse mês de junho, e eu peço só ao Senhor e a vocês que continuem assim as orações, né, intensificando as orações por esse propósito, e mesmo sem saber quem são as pessoas que vêm ministrar, na nossa live, mas que você apresente cada uma delas, mesmo sem saber quem é, porque Deus já conhece todas, né? Então, que vocês continuem orando por este momento em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Eu sou um milagre de Deus. Para quem conhece um pouco da minha história, eu sou um milagre de Deus. E eu creio nos milagres, eu creio na proteção e eu creio na soberania do nosso Deus, que é tão lindo, maravilhoso e poderoso. Tá bom? Um beijão, gente, no coração de vocês. E amanhã nós estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. Tá bom? Um beijão no coração de todos vocês. Tchau.